Olá turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar o nosso novo capítulo falando sobre as propriedades térmicas da matéria, tá? Então nesse capítulo a gente vai falar tanto sobre a propriedade térmica dos diferentes materiais nos seus diferentes estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e a gente vai falar também das equações de estado de um gás ideal e de um gás real. Tá? Que é isso que a gente vai ver já agora no início da aula. Pois bem, então, a gente já viu, e nesse primeiro slide vocês podem ver, que existe uma equação aqui que vocês já conhecem, certo? PV igual a nRT, é a equação, é a lei geral dos gases ideais, tá? Então, essa é uma equação que relaciona três variáveis, tá? Então, relaciona a pressão e o volume com a temperatura de um gás. A princípio, essas variáveis, pressão, volume e temperatura, a gente já definiu ao longo dessa disciplina, certo? Então, essas variáveis, elas são chamadas variáveis de estado, porque elas descrevem as condições ou o estado no qual o material se encontra no momento, certo? Então, se você tiver essas informações sobre como é a pressão, como é o volume, como é a temperatura de um determinado material, nesse exato momento, você tem como inferir, por exemplo, se ele está no estado sólido, físico ou gasoso. Então, esse é um dos motivos pelo qual essa equação, essas variáveis são chamadas variáveis de estado, e essa equação é a equação de estado, certo? Então, a princípio, uma conclusão que a gente pode tirar daqui é que se PV igual a nRT, certo? PV sobre T é igual a NR, certo? Onde N é o número de mols do corpo e R é uma constante, certo? É a constante dos gases ideais. Se isso daqui é constante, certo? Então, daqui eu posso inferir que eu posso fazer transformações. P1, V1 sobre T1 está relacionado com um estado inicial, está relacionado com o estado final, P2, V2 sobre T2, certo? Então, a partir daqui, existem três processos que vocês podem utilizar para realizar a lista de exercícios que eu vou postar ao longo dessa semana, tá? Lembrando que a gente vai dar uma acelerada agora no final e a gente vai ministrar sempre um capítulo por semana, tá? Para a gente conseguir finalizar a disciplina. Pois bem, então, daqui a gente tira três tipos de transformações. A transformação isotérmica. Se é isotérmica, P1V1 é igual a P2V2, porque a temperatura é constante, certo? Certo? A gente tira a transformação isobárica, ou seja, com pressão constante, nesse caso, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E a gente tira a transformação isovolumétrica. Nesse caso, o volume é constante, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? Então, essas são formas da gente identificar e resolver problemas, certo? No problema, ele pode dizer, em uma transformação isobárica, o volume inicial era tanto e variou 2 vezes mais, enquanto a temperatura variou. Então, nesse caso, essas transformações, elas, em geral, simplificam os problemas. Pois bem,
Isso daqui é o que vocês conhecem no ensino médio, certo? E ele ocorre, e a gente pode dizer que isso é absolutamente válido para gases ideais. Professor, o que é um gás ideal? Bom, na física, a gente faz algumas aproximações para simplificar os problemas. E a partir dessas simplificações, que em geral funcionam, a gente vai colocando mais variáveis nessa simplificação, certo? Então, um gás ideal, ele é um gás... a gente pode pegar um gás qualquer e torná-lo próximo a um gás ideal. Como, professor? Deixando ele bem rarefeito. O que é isso? Em pequenas concentrações, tá? Então, um gás em pequenas concentrações, ele tende a ter características de um gás ideal. E por que a gente utiliza gás ideal? Porque a gente despreza algumas coisas, tá? A gente despreza em um gás ideal, a gente despreza, por exemplo, a interação entre as moléculas desse gás, certo? Então, as moléculas do gás, elas são compostas por átomos, elétrons, prótons, etc, certo? E podem existir interações elétricas entre eles. Podem não, na verdade, existem interações elétricas entre eles, certo? Mas, num gás ideal, a gente desconsidera essas interações elétricas. Então, por exemplo, se você tem... Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Você tem um gás aqui dentro, que tem uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui, certo? A princípio, essas moléculas elas estão vibrando, e essa vibração é a sua temperatura, certo? Elas ocupam esse espaço é o volume que o gás ocupa. E elas colidem com as paredes do recipiente, essas colisões são a medida da pressão, certo? Pois bem, a princípio, a gente desconsidera em um gás ideal que essa molécula ela pode estar atraindo ou repelindo essa, certo? Isso é uma força muito pequena em um gás, mas ela existe na vida real, certo? Então, no gás ideal, a gente desconsidera esse tipo de interação, certo? A gente desconsidera também que o volume do gás, na verdade, seria o volume menos o volume das moléculas, certo? Porque cada uma dessas moléculas possui um volume. Então, o volume total do gás seria o volume do recipiente menos o volume dessas moléculas. Então, existe uma equação de estado, que é uma equação derivada dessa daqui, certo? Que traz mais detalhes em relação a um gás não ideal. Essa equação de estado é a equação chamada de equação de Van der Waals, certo? Então, que equação é essa? A princípio, existem dois termos de correção entre essa expressão PV igual a nRT, certo? Então, P na equação de Van der Waals vira P mais A n ao quadrado sobre V ao quadrado, certo? Onde A é uma constante. E V na equação de Van der Waals vira V menos NB. Lembra que eu falei que o volume do gás, na verdade, é o volume do gás menos o somatório do volume de todas as moléculas que tem dentro desse gás, né? Dentro do recipiente. Então, esse B também é uma constante, certo? Que vai depender do gás. Então, vocês percebem que aqui a gente está começando a colocar mais física dentro dessa equação para chegar a resultados mais realísticos, certo? Então, a princípio, essas constantes, elas são diferentes para cada gás, tá? Então, vocês vão ver nos exercícios. E essa equação aqui, ela é uma equação, de novo, derivada da equação da lei geral dos gases ideais, então é uma equação muito próxima, tá?
Essa correção aqui é aquela correção devido à interação entre as partículas. Essa correção é a correção feita devido ao volume de cada molécula, o volume total de todas as moléculas, né, na verdade. Tá? E aí essa equação ela é bem importante para a gente resolver os exercícios, mas tenham ela em mente, certo? Pois bem, nessas equações de estado existem os chamados diagramas PV, ou pressão-volume. Ora, eu tenho três variáveis, como eu falei, né? Pressão, volume e temperatura, dentro de uma equação como essa, certo? Lembra, pode prestar atenção que mesmo na equação de Van der Waals, as variáveis continuam sendo pressão, volume, temperatura, certo? Não tem uma outra variável, são apenas essas. Se eu fizer um diagrama PV, eu vou ter um gráfico que possui linhas bem parecidas umas com as outras, certo? E para o gás ideal, essas linhas, na verdade para qualquer gás, mas nesse caso o diagrama PV para um gás ideal, ele tem essa cara, onde cada uma linha dessa é chamada de isoterma, certo? Isoterma. Então isso daqui, uma linha dessa é uma transformação isotérmica. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar a linha T4 aqui, certo? Em qualquer ponto dessa linha, a temperatura vale T4, certo? Então, por exemplo, se eu quiser a pressão versus o volume aqui nesse ponto, eu vou ter, certo? A pressão versus o volume aqui nesse ponto, ó, certo? Na verdade, o produto entre a pressão e o volume tem que ser iguais, certo? Porque a temperatura é constante, certo? Se P1, V1 é igual a P2, V2 em uma transformação isotérmica, então o produto nesse ponto é igual ao produto nesse ponto, é igual ao produto nesse ponto. E eles são diferentes do T3, T2, T1. Então, cada uma dessas isotermas tem a sua temperatura, certo? E ela é constante dentro da isoterma. Se eu pular de uma isoterma para outra, a temperatura é diferente, tá? Quanto mais longe, perdão, quanto mais longe do eixo, né, de P e V, maior a temperatura, certo? Porque o produto P vezes V vai ser maior também. Pois bem. Aqui você vai ver isotermas quando há transição de fase, tá? A gente viu no capítulo passado que existem transições de fase, certo? Então, se eu variar aqui, o que parece estranho é, professor, não só tem transição de fase se eu alterar a temperatura do meu corpo? Na verdade, não. Eu posso alterar a pressão e o volume e o corpo entrar em ebulição ou congelar, certo? Então, isso acontece bastante. Eu vou, depois desse capítulo, eu vou refazer aquela simulação que eu fiz com vocês dos estados físicos da matéria, mostrando esse tipo de coisa, certo? Então pode acontecer de você não aumentar a temperatura do corpo, mas você variar a pressão e o volume, e com isso você ter uma mudança no estado físico da matéria, certo? Pois bem, então eu vou dar uma pausa por aqui, para a aula não se estender tanto. Na próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades moleculares da matéria, tá bom? De novo, obrigado pela atenção de sempre, até a próxima.